Bom dia, pessoal. Hoje é dia 22 e no primeiro exercício de concentração você deve concentrar-se em elementos da realidade que se caracterizam pela reprodução sem fim. Um exemplo específico, a noção de eternidade ou a noção de espaço infinito. E o Grabovoi usa muito menos infinito e o mais infinito. Então, a gente pode pensar o que é eternidade, o que é o infinito. A eternidade se expande. O que significa expandir a eternidade? A gente começa a fazer perguntas e conversar com esse tema. Isso é uma excelente pilotagem. E junto a gente pensa o que quer manifestar. Segundo exercício, 8153485. 8153485. 1985167789. 1985167789. E no terceiro exercício, só queria mostrar aqui a lenha que chegou ontem. E hoje vai chegar esse mesmo tanto. E para colocar isso no lugar, eu vou fazendo o Ho'oponopono junto. E aproveito e vou limpando a energia e de tudo, porque a pessoa que traz é muito estranha, um cavalo. Tadinho do cavalo, não, ele é um bruto. Mas eu vou limpando a energia e vou conseguindo fazer tudo. Tá bagunçado, porque agora de tarde vai chegar mais. Então, no terceiro exercício, no terceiro exercício, ele fala da alma sendo criada e recriada, como a noção de eternidade que se expande. E uma certa hora, ele fala assim: construa com amor, construa com bem-estar, e você viverá uma felicidade sem fim. Estou pulando, falando só algumas palavras para a gente pensar, porque às vezes quando a gente lê tudo, dispersa um pouco. É interessante ler tudo, ele fala do todo, mas também é bom ler as partes e ficar nas partes. E hoje eu queria dar um exemplo do que é felicidade, de como fazer com felicidade. Ele fala muito, o Grabovoi, de ver. Porque quando a gente vê, a gente entende, ou vai entender. Ou a gente vai procurar uma forma diferente de fazer. Porque se eu não estou vendo, eu não estou vendo. Uma pessoa aqui do canal uma vez comentou comigo: nossa, isso era assim e eu não via? Ou não era assim? Era tão na cara, mas a pessoa não via, e depois das pilotagens ela passou a ver, que ela ficou assustada. Ela falou: sempre foi assim ou eu que mudei tanto que eu tô vendo diferente? Eu faço pilotagens olhando para tudo. Então, por exemplo, eu fico muito tempo, minutos, para não falar mais que minutos, olhando para gravuras assim. Eu tenho outras, depois eu mostro. Então, o que aconteceu depois de olhar tanto para esses ossos é que eu tomei um amor por eles muito grande. Quando a gente olha, a gente começa a criar um laço. A gente quer cuidar e a gente cria um laço afetivo. Por exemplo, o cachorrinho. Eu olho. Quanto mais eu olho, mais amor nasce em mim. E ele tá ficando velhinho e com dor de barriga e com isso, com aquilo, e a vontade de cuidar é muito maior. Assim, dá vontade de cuidar, porque eu enxergo. E eu tô falando isso porque por causa do exercício, né? Que os exercícios trazem essa delicadeza, devolvem pra gente essa delicadeza de entender a vida e mudar todo instante. Porque se a gente não muda, os problemas, as dificuldades estão todos aí para mudar o nosso jeito de pensar, para voltar para como era antes, para voltar a entender como que a vida pode ser simples e boa e feliz, mesmo carregando lenha. A forma de carregar a lenha, faça com amor, ele fala. Então eu vou conversando com cada
tronquinho, com o carrinho, com essa coisa ali embaixo, pallet, não sei como é que chama isso. Eu confundo com o chão e com o nome do chão, e com a estante, com o quarto, onde vai ficar. Aqui daqui a pouco vai encher de lenha também, porque deixa eu mostrar para mostrar como vai ser a diferença. Então ele tá assim e daqui a pouco ele vai estar lotado de lenha. Então, ao invés de ficar pensando, nossa, que coisa pesada, que coisa chata, todo ano a mesma coisa, eu tenho que ficar carregando, eu vou agradecendo a lenha que aquece o meu inverno, aquece a minha casa, os meus animais, que me deixa confortável. Eu vou agradecendo e tudo, a capacidade de carregar, o lugar para guardar e tudo. Então hoje de manhã eu estava andando e tem uma senhora que ficou viúva e ela tem um cachorrinho que fica do lado de fora, é filho do Lui, do meu cachorrinho. Tadinho, ele fica sozinho, eu morro de pena. E eu passei e a senhora estava cortando milho, ela tem um pequeno milharal e ela estava cortando. Eu passei, ela fez um barulho para eu ver que ela estava lá. Então eu puxei conversa porque eu já queria falar para ela colocar o cachorro dentro de casa. Porque o cachorro vai trazer um pouco de conforto para ela, já que ela ficou viúva. Ai, mas ela falou tanta, não, ele vai fazer xixi na casa inteira. Anda com ele um pouquinho, dá uma voltinha e volta. Não, porque eu sei o que ele quer ficar perto de mim o tempo todo. Por isso mesmo, dá carinho para ele. Não, eu tenho um gato e vai arrumando desculpa. Eu tenho um gato e um cachorro, não é difícil de controlar. Falei, prende ele, para ele não ir atrás do gato. Não, o gato vai nele, segura o gato. Mas a pessoa não quer. E até o jeito de cortar o milho era engraçado. Engraçado para não dizer triste. Eu tô aqui cortando milho porque os animais comem. Os animais são os pássaros. Então é tudo com raiva do pássaro, com raiva do cachorro. Ele ladra muito porque ele está triste, ele está chorando. Se olhasse para ele, veria um bichinho triste. Para que tem então? Para que tem? Então a pessoa não se pergunta, ela vai fazendo as coisas e reclamando sem parar e não percebe que só de olhar para as coisas e falar, eu preciso de cachorro. Se ele ladra e ele está triste, eu posso dar ele para outra pessoa que vai cuidar melhor? Não, mas ele tem que ladrar. Então para que eu estou reclamando dele ladrar? Se ele está ali como campainha e ele ladra, por que eu estou reclamando? Imagina a vida dessa pessoa. O dia inteiro dando nó nela mesma. O dia inteiro dando tiro no pé dela. Porque a raiva é tanta e não pode ser feliz. Aí depois ela falou, eu fico muitas horas sentada no sofá na frente da televisão e o cachorro do lado de fora chorando. Isso me dá nos nervos. Então, o que eu posso fazer? Porque a minha questão não é ela, sou eu. Então eu vou me perguntando, eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Que ele fala, faça com alegria. Como é que eu posso ter alegria com uma pessoa tão limitada? Com uma vida tão boa, com casa, com tudo, espaço, terreno, animais, com tudo. E a pessoa é um saco de raiva, sei lá o que ela é. Eu fico muito indignada. Então eu começo a trabalhar a minha indignação. Como indignação não é amor. O que é amor? Como eu posso amar essa pessoa? Como eu posso amar uma situação tão antipática? Como eu posso ser delicada em relação a essa situação? Como eu posso conviver com isso de uma forma sem ficar igual a ela, reclamando, xingando, chamando ela de burra, de limitada? Como eu posso fazer para não ser como ela? E aí eu penso, tendo humor, por exemplo, as respostas vêm.
A gente fala, a gente pergunta, daí a pouco a gente lembra de alguma coisa, ou de uma época que viveu alguma situação, como resolveu, porque a gente está trazendo essa memória, a gente está puxando quando a gente pergunta, a gente está puxando essa memória. Então, a resposta vem. E aí, logo em seguida, eu comecei a pensar: eu posso ter humor. Eu posso ter humor. Da próxima vez que eu encontrar com ela e ela começar a falar, eu já vou ter ideias de como falar do cachorrinho, como que ela pode prender o cachorrinho, como, sei lá, qualquer coisa. E saber, antes de mais nada, que é esse tipo de resposta que as pessoas vão dar, porque é isso que elas estão vivendo. Então, que eu estou esperando uma resposta inteligente, que eu estou esperando ela falar: ah, que boa ideia, vou colocar o cachorrinho aqui dentro, vou dormir com ele e abraçá-lo. Eu é que estou maluca, né? Então eu começo a fazer um aprofundamento, vamos falar assim, eu entro no menos infinito e no mais infinito dessa questão. Eu vou lá em mim, eu vou nela, eu vou na solução e eu tento achar o ponto que vai me voltar para o meu eixo. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.